Olá amigos, bem-vindos ao canal Explicando o Espiritismo. Eu sou Alexandre Mano. Neste vídeo concluiremos o estudo do capítulo 3 do primeiro livro do Livro dos Espíritos. Criação. Pergunta 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que com duas crianças da mesma mãe, que, educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. O termo raça hoje é raramente empregue e é considerado cientificamente incorreto quando aplicado aos seres humanos. Pergunta 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo. Sim, e em diversas épocas, e é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas, e aliando-se de uma raça aos de outras, formaram-se novos tipos. Pergunta 53a. Essas diferenças representam espécies distintas? Certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto acaso não pertencem à mesma espécie? Pergunta 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra? Pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Criem que Deus criou o universo somente para eles. Este ponto constitui ainda um foco de debate entre os espíritas. É verdade que já a humanidade chegou à Lua e a Marte, e lá não encontrou vida. Não é possível, no entanto, descartar a hipótese de haver vida nestes corpos celestes, como em todos os outros, mas puramente no plano espiritual. Nada obsta a que os planetas que não têm possibilidades de acolher a vida no plano físico em condições semelhantes à Terra não possam ter comunidades de espíritos que neles habitem. É bem possível que a ideia por trás da pergunta de Kardec não fosse esta. Nesta altura não era possível descortinar da existência ou não de vida em qualquer outro ponto do nosso sistema solar. Teremos de esperar pelo avanço científico ou por mais revelações dos espíritos. Já sabemos, porém, que os espíritos não revelam nada do que deve ser descoberto pelo homem. Pergunta 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles absolutamente não se assemelham. Pergunta 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente. Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Pergunta 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela. Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor, além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós, bem mais importante que o que lhe cabe na Terra. Aliás, não dissemos que todos os seres vivem da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. É de notar que a eletricidade, o magnetismo e outras fontes de energia já neste momento têm aplicações que não se podiam sequer imaginar no tempo de Kardec. Item 59. O item 59 não é uma pergunta dirigida aos espíritos, mas sim um texto de Kardec que estabelece pontos comuns e dispares entre a descrição da criação bíblica, descrita no livro do Gênesis, e os ensinamentos dos espíritos. Em resumo, Kardec era da opinião que o texto bíblico é uma alegoria, e que os homens equivocaram-se ao interpretar literalmente o que deve ser tomada de modo metafórico. Deixo aqui somente uma passagem que me parece a mais significativa, convidando o amigo que me acompanha a ler o texto completo. Lembro que pode descarregar o PDF do livro através do link na descrição do vídeo. A ciência, escavando os arquivos da Terra, descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na sua superfície, e essa ordem concorda com a indicada no Gênesis, com a diferença de que essa obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus, em apenas algumas horas, realizou-se, sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças naturais, em alguns milhões de anos. Deus seria, por isso, menor e menos poderoso. Sua obra se tornada menos sublime, por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente, não. É preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha, para não reconhecer a sua omnipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nula mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato mesmo de ter ela se realizado sem derrogar as leis da natureza. Nos próximos vídeos faremos o estudo do capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Espero ter aumentado os seus conhecimentos acerca da doutrina espírita.
Se ainda tiver dúvidas, utilize os comentários. E se pensa que estes conteúdos são úteis, faça like ao vídeo, subscreva o canal, deixe um comentário e partilhe o vídeo. E não esqueçamos o principal ensinamento do nosso Mestre Jesus: faz aos outros aquilo que gostarias que eles fizessem a ti. Fiquem bem.